Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo da série Faça Você Mesmo do It Yourself, né? Eu tô aqui com esse livro, tá? É um dos livros que eu já mostrei, né? A aquisição que eu já fiz algum tempo atrás. E eu vou fazer um projetinho, né, desse livro, tá? Quem quiser depois informações, né? Eu vou disponibilizar o circuito aqui, mas o livro é esse aqui, Princípios de Telecomunicações. O que vai ser o vídeo, né? Algumas pessoas aí inscritos no canal entraram em contato através de e-mail e falaram o seguinte: poxa, eu queria fazer o teste, mas eu não tenho, né, um gerador de RF. Eu tenho um gerador de sinal, né, porém ele não faz modulação, né? Então o que a gente vai fazer aqui, que está nesse livro aqui, que mostra para a gente fazer aqui, tá? É o modulador AM, tá? DSB, né? Síncrono, tá, com diodo. Então aqui tem, né, um pouco da teoria, né, mostra aí a respeito da modulação. A gente já falou isso no último vídeo aí do rádio da Elenco, né, sobre como são formados os sinais de modulação e tal. E ele mostra esse circuito, tá, um circuitinho bem simples, tá, e a gente vai comprovar e mostrar aqui o funcionamento desse circuito, tá. A única coisa que você precisaria ter, né, é um gerador de sinais, preferencialmente 2 canais, né? E depois na hora eu vou estar explicando para vocês, tá? Então o circuito é esse, tá? É o circuito que está aqui. Eu transcrevi o circuito para cá, né? Fiz alguns cálculos aqui que a gente vai precisar tá fazendo em conjunto aí, né? Mas a ideia, né, é mostrar para vocês, né, a montagem do circuito, tá? O circuito é bem simples, ó, ele já está montado aqui, tá? A gente vai fazer alguns cálculos, tá? Para mostrar para vocês, né, basicamente o funcionamento do circuito. E a gente vai fazer um teste depois, né, ver a forma de onda do sinal modulado, e também a gente vai captar esse sinal no rádio, tá? Essa frequência que a gente vai estar trabalhando aqui, tá bom? Eu vou estar colocando aqui, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá então. Então eu tenho aqui meu circuito, tá? Basicamente, tá? Eu tenho 2 resistores aqui, tá? De 10K, tá? Então essa parte aqui é um somador, tá? A gente vai tratar como somador. E aqui em cima eu vou entrar com um sinal de portadora, tá? E aqui embaixo eu vou entrar com um sinal modulante, né? Depois eu tenho um circuito aqui que ele é um retificador, tá? E depois eu tenho um circuito tanque aqui formado por um capacitor e um indutor, que vão me dar, né, a frequência da portadora, tá? Então por isso que a gente vai precisar fazer um cálculo aqui para determinar a frequência dessa portadora, tá? Então aqui eu somo os 2 sinais, aqui eu retifico, só deixo passar os pulsos positivos, esses pulsos positivos que vão oscilar e vai deixar passar a frequência, né, que eu estou trabalhando aqui com esse circuito ressonador, que é esse circuito tanque, tá bom? Então é o seguinte, né, para esse circuito eu estou usando 2 capacitores, aliás, 2 capacitores, um indutor, um capacitor, um indutor de 470 microhenries, tá? Que é isso aqui, ele é um indutor comercial, tá? Para aqueles que quiserem, podem enrolar uma bobina aí, né? Mas aí tem que medir o valor. Eu peguei um comercial que está mais fácil de identificar. E um capacitor aqui de 100 pico, tá? Só que é o seguinte, né? Eu vou medir esses componentes para me fazer o cálculo exato, né? Porque se eu pegar o 470, dificilmente vai dar esse valor, da mesma forma que o 100 pico aqui dificilmente vai dar esse valor. E como é que é calculada a frequência de ressonância, tá? Essa fórmula já é conhecida, né? A frequência de ressonância é igual a 1 dividido por 2 vezes raiz de π, 2 vezes π, vezes a raiz de L vezes C, tá? Então fazendo essas contas, né, multiplicando 2 por π, e extraindo a raiz aí de L vezes C, me deu uma frequência de 734 1127 Hz, tá? Ou 734 kHz, tá? É uma frequência dentro da faixa do AM, e depois essa frequência a gente vai captar lá. Porém, né, o ideal é a gente medir, tá, essa frequência
depois do circuito tanque em oscilação, tá? A gente vai fazer com o circuitinho que a gente já trabalhou. Então primeiro é o seguinte, tá? Eu vou medir os componentes aqui em separado. Então primeiro eu vou medir aqui o meu indutor, né? Então existe uma pequena diferença entre o valor dele e o valor medido, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então 470 na realidade está dando quanto? 449,7, tá? Então 449, agora deu 8 lá, 8, né, microhenries, tá? E agora eu vou medir o meu capacitor, tá? Que é um capacitor de 100 pico, mas vamos ver quanto vai dar o valor dele, tá? Então essa garrinha aqui ajuda bastante, né, a gente segurar aqui, né, e não interferir na medida, né? Então vamos ver quanto vai dar o valor do capacitor. Então o capacitor de 100 pico está dando 105,9 picofarads, ok? Então eu vou tirar aqui e vamos montar novamente aqui o meu circuito. Então, vou colocar o meu capacitor de volta aqui. É um circuitinho muito simples, gente, né? Mas funciona direitinho, tá? Comprovei aqui, a gente vai ver. Então tá montado o circuito. Então nós vamos fazer de novo o cálculo aqui para ver realmente a frequência de ressonância que vai dar com essa medida real dos componentes, né? Então eu vou fazer aqui 449,8, né? Eu estou falando de milimicro, então elevado a 6 negativo, multiplicado por 105,9 elevado pico menos 12 menos, né, vezes a raiz dele, depois vou multiplicar por 2 e multiplicar por π. Então multiplicando todos eles e fazendo o inverso desse número, tá? Então olha o número que deu, 729,226. Então vou colocar aqui, ó, 729,226. Eu não vou nem colocar as casas decimais, tá, gente? Hertz, né? Ou seja, 729 kHz. Então pode ver que a diferença, né, é muito pouca devido à tolerância, né, dos componentes, né? Mas isso aqui é muito mais real do que aquele que é o valor nominal. Então pelo valor nominal deu 734 kHz, aqui deu 729 kHz, né? O que a gente vai fazer agora, gente? Tá? A gente já tem aí os valores calculados, tá? Eu vou até colocar aqui para ficar mais fácil visualizar, tá? Vou colocar aqui embaixo também 729,2 kHz, tá? Que é a frequência depois que a gente vai sintonizar. Agora uma coisa legal é o seguinte, gente, tá? Eu vou preparar aqui, mas eu vou estar explicando para vocês. Tem um vídeo, eu vou deixar o link na descrição do canal. De um vídeo, né, onde a gente monta, tá, um circuitinho aqui, lá tem quem quiser montar, né, que ele faz a medida, tá, não só de indutores, né, como também a medida de circuito ressonante, né. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se realmente, tá, esse circuito tanque aqui estará oscilando, tá, dentro dessa frequência, tá? Ou próximo dessa frequência aqui, que é o que a gente espera, tá? Então eu vou montar aqui tudo para a gente poder tá fazendo essa medição, mas esse circuitinho aqui é muito interessante mesmo, gente, tá? Então vocês vão ver que a medida aqui fica bem próximo daquilo que a gente calcula, tá? Então quem quiser montar, vou deixar a descrição lá do vídeo que fala a respeito desse projeto. E é um circuitinho muito interessante porque é o seguinte, né? Se você, por exemplo, estiver montando um rádio, né, um receptor, e você monta lá o seu tanque de recepção. Então você vai colocar uma bobina e vai colocar um capacitor variável. Então é o seguinte, ali existe uma faixa de frequência, né, que você consegue captar. Então você consegue lá, por exemplo, colocar o capacitor no mínimo, medir qual é a frequência mínima, depois aumentar o capacitor ao máximo, ver o máximo, né, que esse circuito vai ressonar. Então você consegue pegar exatamente a faixa de recepção daquele circuito que está fazendo, né? Principalmente em função
das bobinas, né, que são bobinas construídas. Então você tem um valor bem próximo daquele que dá realidade, tá? Então eu vou montar aqui para a gente fazer a medição e daqui a pouco a gente volta. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar esse circuito aqui para fazer a medição desse tanque aqui, né? Ver com que frequência ele está ressonando. Para isso a gente vai usar esse circuitinho que funciona perfeitamente, né? Vocês vão ver até no vídeo. E a gente vai anotar aqui qual a frequência da ressonância, né, desse tanque LC, porque a gente vai precisar dessa frequência para colocar aqui na portadora, tá? Na hora de a gente colocar, exatamente a frequência de ressonância aqui é a frequência da portadora que a gente vai colocar aqui, tá? Então o circuito ele é alimentado por 18 volts, tá? Esse circuitinho aqui eu até coloquei lá, né? Então eu vou estar alimentando aqui o circuito, tá? Eu montei ele, né, usando aqueles cabinhos lá próprio para RF, né? Até esse conector é muito interessante, né? Ele já vem até com conector BNC que já dá direto aqui na entrada do osciloscópio, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, evidentemente que vai captar ruído aí. Vamos lá. E agora é o seguinte, né? Para a gente poder montar aqui, né? Fazer o teste, eu tenho que desconectar aqui. Só esse resistor aqui eu vou tirar, ó, né? Que é esse um aqui, ó. Tô tirando aqui para deixar isolado isso aqui e vou colocar uma garra aqui para ver a frequência de ressonância, tá? Lembrar que ele tem uma chavinha para cima aqui, ó, é circuito tanque LC e para baixo é só para medir bobina, tá? Porque na realidade quando eu coloco bobina, ele coloca um capacitor aqui em paralelo e mede a ressonância, tá? Só para separar um do outro, tá bom? E quando eu coloco para cima, ele tira o capacitor, porque eu já uso o capacitor do tanque ressonante. Então eu vou colocar aqui, né? Aqui no indutor, né, que já está ligado em paralelo com o capacitor, e vamos ver, só que não pode dar mau contato aqui, né? O ruim da protoboard é isso. E outra, gente, esses componentes, eles estão vindo com um terminalzinho tão fino, desculpe o termo, é tão porcaria, mas vamos lá. Vou alimentar agora aqui, ó. Então ele já está fazendo a ressonância lá, ó. Vamos ver com que frequência ele está trabalhando. Vamos abrir aqui, ó. Tá? Vou aumentar um pouco a amplitude. Tá? Deixa eu jogar o trigger para cima aqui um pouquinho. Eu vou dar uma congelada aqui na tela só para a gente ver a frequência, tá bom? Vamos lá de perto da gente, ó. Vamos olhar primeiro aqui, ó. Pelo cálculo que eu fiz, ó, 729,2 kHz, né? Pelo cálculo medindo os componentes, certo? Agora fazendo a ressonância, ó, olha lá quanto deu, olha bem de perto lá. 729,9, né? E olha aqui o que a gente colocou aqui, ó, 729,2, ou seja, praticamente o mesmo valor, tá? 729, lá deu 0,9 kHz. Então eu já sei a frequência de ressonância daquele circuito tanque, tá? Vou colocar de novo lá, ele tá ressonando lá, ó, certo? Então tá aqui, ó, a minha frequência é exatamente essa frequência que eu vou colocar aqui na portadora. O sinal modulante, gente, pode ser um sinal aí de 400 Hz, 1 kHz, né? O ideal é 1 kHz que dá uma frequência boa para a gente ouvir. Lembrar que é esse sinal, né, quando a gente faz a demodulação, que é o sinal que a gente estratifica, é o áudio, né? Ele simula o áudio lá. Então, geralmente 1 kHz, tá? Se caso você tiver um gerador de sinal que só tenha uma saída, tá? Mesmo assim dá para a gente fazer, porque daí você precisa colocar a portadora aqui, que no nosso caso é 729,9 kHz, tá? E o sinal aqui, qualquer osciladorzinho, tá? Desde que seja senoidal, evidentemente, de 1 kHz você pode colocar aqui, tá? A gente vai usar esse aqui, ó, que é um JDS 6600, tá? A gente vai usar os dois canais dele. Esse modelo específico não tem uma modulação, tá? Quando a gente faz testes aqui, o que eu tenho aqui de oscilador, de gerador de RF? Eu tenho esse aqui, tá? Um da Líder, tá? Esse é o xodó aqui, né? Então eu tenho 6 faixas aqui, né, de frequências que a gente trabalha. Até, por exemplo, eu tenho aqui já tabulado aqui o 10.7 da FM, 455 do AM, tá? Depois eu tenho, né, o outro gerador de sinal aqui, ó, que não é um canal só, não tem modulação também. Eu tenho esse outro aqui, ó, tá? O MFG 4010 da Minipa, tá? Esse aqui não tem modulação. O MFG 4210B, ele tem modulação, esse não tem. Né? E depois eu tenho essa outra relíquia aqui, que é o meu Labo, tá? Esse é muito bom, ele é valvulado, tá? Esse eu reformei, tem até um vídeo no canal que mostra lá a reforma dele, tá?
E por último, né, esse aqui que eu comprei, fiz um vídeo a respeito dele, né, isso aqui é o mais completo de todos, tá? Esse Unity T aqui, o TG962E, tá? Então a ideia é o seguinte, né, para aqueles que não têm, né, um gerador de RF, né, que precisa gerar um sinal modulado em AM, tá? Esse circuito vai funcionar direitinho, tá? Então tá aqui meu circuito tanque oscilando, bem estável, é 729,9, né? Ele dá uma osciladinha, mas sempre tá cravando lá nessa frequência, tá? Agora eu vou montar todos os cabos aqui e vou explicar para vocês, e a gente vai ver, né, a onda lá modulada, né, para a gente poder fazer os testes, e depois eu tô com o meu Tecsan aqui e a gente vai sintonizar justamente essa frequência aqui, tá ok? Bom, tá montado aqui o circuito, tá? As duas entradas aqui, os dois canais, tá? O osciloscópio tá aqui pra gente pegar a medição. Então o que a gente vai ter que fazer? Então no canal 1, tá? Eu tô colocando a portadora, tá? A portadora é o sinal que vai transmitir. Qual é esse sinal? É o sinal que esse tanque vai me dar, senão o sinal não vai passar por aqui, 729,9. Então eu coloquei aqui, ó, 729,9 Hz, tá? Então tá no canal 1. Numa amplitude de 6 volts, tá? E no canal 2 eu estou colocando aqui 1 kHz, tá? Numa amplitude de 3 volts. Lembrar, gente, que o sinal modulante ele não pode ser maior que a portadora, tá? Senão a gente vai gerar distorção, vai gerar sobremodulação, aí não funciona, tá? Agora vamos ver as formas de onda aqui e por último a gente vai sintonizar no radinho lá, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, eu tenho o circuito somador, tá aqui, ó. Nesse ponto eu estou somando, tá, as duas ondas. Lembrar que em modulação é a multiplicação dos sinais. Então vamos lá. Aqui eu estou somando. Então dá uma olhada na forma de onda que eu tenho lá. Na realidade é uma somatória das duas ondas. Depois quando eu passo pelo diodo aqui, ó, eu retifico, tá? Vocês vão ver, eu vou colocar lá. Aí essa forma de onda aqui, ela vai ser cortada a parte negativa dela. Então vamos lá. Vou colocar no diodo, ó. Vamos lá de novo lá, o sinal como tá. Passando pelo diodo, ó, lá. Vamos lá de novo aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Esse é a somatória do sinal. Depois que passa pelo diodo, ó, fica só a parte de cima do sinal. E esses pulsos aí que vão oscilar e vai me gerar isso aqui, gente, ó. Agora eu vou aumentar aqui só para vocês verem. Está aí o meu sinal modulado. Tá vendo? Então, esse sinal aqui, com os dois sinais do gerador de sinal, eu gero, né, o meu sinal modulado em AM e DSB, tá? E esse tipo de modulador é chamado síncrono com diodo. Tá? Eu vou ligar o rádio aqui agora, tá? Vou dar uma paradinha só para poder soltar a ponteira aqui, só para a gente ver esse sinal modulado aqui, lá, tá? Ele está numa amplitude bem baixa, então ele vai ser captado baixinho, mas para vocês verem que esse realmente funciona, tá bom? Bom pessoal, eu apaguei um pouco a luz, não sei se ficou escuro aqui por causa da interferência, né? A AM dá muita interferência, tá? Eu vou aumentar o volume aqui, tá? Porque se eu for aumentar agora vai ficar alto. Só para a gente ver a frequência de 1 kHz está sendo captada aqui, certo? Olha lá, eu estou com o sinal modulado lá, é exatamente aquilo que eu falei, né? Os 729 kHz. Então eu vou aumentar o volume e vou sintonizar, vocês vão ver o apito aí, né? Típico aí desse sinal de modulação, tá? O sinal é modulante, né? Através da portadora. Vamos lá. Tá aí, gente, ó. Dá para ouvir bem, salva as interferências. Lembrar que o sinal aqui está bem fraquinho, né? Mas dá para a gente fazer direitinho o teste, lá, 729 kHz, que é exatamente a frequência, né, de ressonância desse circuito, tá? Então eu tenho lá meu sinal modulado, né, transmitindo 1 kHz de frequência e eu captando aqui meus 729 kHz, tá? Eu vou acender a lâmpada ali agora, né, só para a gente finalizar o vídeo aqui. Desliguei o meu radinho. Então só para finalizar, gente, né? Então tá aqui o circuito, tá? O livro, né? Aqueles que se interessarem, vai estar escrito aqui o nome do livro, tá? Esse livro aqui, não sei se não deve ter alguma edição. Esse aqui está na 10ª edição, se não me engano. Ele é de 1998 esse livro, está na 10ª edição, tá? Mas eu vou disponibilizar aqui o circuitinho, tá? Tá bem simples de entender. Eu não coloquei aqui, tá? O diodo aqui, eu vou até colocar aqui. É um diodo de sinal, tá? Eu usei um N60 aqui, ó. Pode ser qualquer diodo de germânio aí, tá bom? Os outros componentes são componentes fáceis, tá bom, gente? Então, para o pessoal aí que não tem um gerador de sinal que tenha modulação, né? Um gerador de RF para fazer os testes, circuitinho muito básico, muito simples e funciona perfeitamente, tá, gente? Eu comprovei aqui com vocês que realmente funciona, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, né, deixe o seu like, né, deixe o seu joinha, né, faça os comentários, né? A gente vai estar respondendo todos os comentários aí, evidentemente dentro da disponibilidade aí. Para aqueles que não são inscritos, né, faça inscrição no canal, né? Muito obrigado por tudo, né? Até o próximo vídeo e fique com Deus.